Entre esses cistos e os sinais? Para tirar essas dúvidas, vamos conversar com a dermatologista, a Ismaele Veras. Você já pode tirar as suas dúvidas, manda para o nosso WhatsApp, vou repetir agora, tá? 993831399. E a gente vai falar sobre essas diferenças entre eles e quando eles devem ser retirados. Seja muito bem-vinda, doutora Ismaele. Obrigada. Saudade de você, viu? Também, que eu tava. muito saudade. Eu já começo perguntando se, de fato, esses cistos sebáceos, a gente precisa ter algum cuidado com eles. Ou seja, apareceu, a gente já nasce com eles, eles aparecem ao longo da vida, como é que é? Não, eles aparecem ao longo da vida, normalmente é mais em adulto, criança é muito raro, e ele acontece normalmente por uma questão de um trauma, por isso que é muito comum nas costas. Então, às vezes você bate sem querer, então ocorre uma alteração da estrutura da pele, começa a ter essa produção de queratina, que é exatamente uma substância que tem um odor fétido que as pessoas até relatam, e aí ele vai acontecendo com o decorrer da idade. O que é que acontece? Os pacientes têm que ter cuidado porque apesar de ser uma lesão benigna, existe o hábito de espremer essa lesão. E quando você vai espremer essa lesão, a unha da gente sempre é suja, a gente acaba levando bactérias, infeccionando e a gente tem um quadro infeccioso bastante pronunciado. A gente pode ter esse quadro bastante pronunciado. E aí, no caso, fica como se fosse uma bolinha? Como é que eu percebo ele no corpo, doutor Ismaele? Isso. Normalmente, ele é uma lesão arredondada, né? É uma bolinha que fica colada com a pele. Fica parecendo como se fosse uma gordurinha, não? Isso, uma gordurinha. A gente até confunde com lipoma, que é um outro tipo de lesão, só que o lipoma é mais profundo, ele é da gordura em si. O cisto, ele é uma lesão como se fosse um cravo. Né? Então a pele ela começa a produzir a queratina e por algum motivo ocorreu uma obstrução, essa queratina não consegue sair e ela começa a juntar dentro de uma cápsula, uma bolsinha, e aí ele começa a ter volume. Ele normalmente é indolor, ele não dói, ele só vai doer quando realmente ele tá infeccionado. Existem os locais que são mais comuns, como face, região de pescoço e região das costas. Então o paciente sente uma nodulação, que ela se move e normalmente se você olhar naquela pele lá do cisto, você vai ver um pontinho preto, que é exatamente o orifício de drenagem. Que o povo acha que é o cravo. Que o povo acha que é o cravo e por esse buraquinho é que você começa a espremer. Ele né? coça? Não, ele não coça e ele não dói, a não ser que ele esteja infectado. Entendi. E aí, tem tratamento? O que é que eu faço a partir desse momento? Detecto, corpo do dermatologista, né? Não faço nada em casa. Isso. Se a lesão ela não tiver infectada, aí realmente tem que programar a cirurgia. O tratamento ele é cirúrgico, tem que ser uma cirurgia que ela retire toda a cápsula, porque o que é que acontece? Quando faz uma cirurgia que ela não tem êxito, é porque não foi removida a cápsula e aí ele volta. Então, muitas pessoas relatam que já tiraram e ele voltou no mesmo lugar. E eu posso ter mais de um, por exemplo, apareceu nas minhas costas agora, e depois vai aparecer na minha testa, depois aparece no pescoço, pode ficar voltando esse problema. Exatamente, ele pode voltar, você pode ter vários nas costas, porque ele tem essa predileção pelas áreas seborreicas, ou seja, essas áreas oleosas do corpo. Então é onde a gente tem a maior concentração de glândulas sebáceas, que é quem produz o nosso sebo, que é bom para a pele, só que em algum momento ocorre uma obstrução, esse sebo ele não consegue sair, né, de uma maneira natural, que ocorre fisiologicamente e começa a acumular essa secreção. Se no caso tiver infeccionado e ainda não estiver programada essa cirurgia, o que é que eu faço? Tem alguma medicação que vai pelo menos diminuir o odor? Porque muita gente reclama desse odor, né, doutora Ismaele? Exatamente. Na verdade, se você tiver a programação, o que você tem que fazer é entrar com antibiótico. O odor, ele não vai alterar com o tratamento, porque o odor é dessa queratina. Até no momento que a gente está fazendo a cirurgia, quando a gente aborda lá, faz a exérese, a gente sente esse odor na sala, onde a gente tá fazendo a cirurgia. Né? O que esse odor ele pode aumentar se tiver uma infecção secundária, que é a presença de pus, né? Então, assim, fica ali não é mais aquele, porque o material do cisto, ele é um material branco, que é uma queratina. Se ele tiver infeccionado, vai ser um material amarelado, né? Que é purulento, aí o odor vai aumentar. Mas aí, se tiver infeccionado, tem que entrar com antibiótico, até porque a gente não pode fazer a cirurgia do cisto em vigência de infecção. A gente tem que primeiro melhorar a infecção para poder fazer a cirurgia. Essa cirurgia a laser, ela fica com cicatriz, porque ele é como se fosse um cravo.
novinho, né? E depois, assim, tem cicatriz? É feito aberta? Como é que é? Tem. É uma cirurgia aberta, né? A gente não faz, normalmente a gente não faz a laser, é uma cirurgia aberta, tem um corte lá com bisturi frio, que a gente chama. A gente vai ter que remover com todo o cuidado para essa cápsula ela não romper, para que ela saia íntegra e não ter esse risco de recidiva. E após a remoção, a gente vai dar os pontos de acordo com o tamanho da incisão. A gente tem pergunta, doutora Ismaele, a Samara. Oi, boa tarde. Ela diz que está cheia de carocinhas pequenininhas nas costas, que parecem espinhas, mas não é. E sabe se são esbranquiçados e bastante, né? Pequeninos que parecem espinhas, mas não é, e são esbranquiçados, né? Isso. Eles são normalmente da cor da pele. Aí o que é que ela pode ter? Ela pode ter milhos. Que milhos também é um tipo de cisto, só que em menor tamanho. Normalmente é menor do que 5 milímetros. A gente consegue ter milhos em crianças também? Sim, milhos é um tipo de cisto epidérmico, só que é diferente desse do adulto. Ele acontece muito em criança, até pela questão hormonal, né? Da mãe, a passagem de hormônios da mãe. E ele resolve espontaneamente, assim, a gente não precisa fazer nada. Necessariamente vai virar um acne, não? Não. Esse milho da criança, né? Mais no neonato, até antes dos 28 dias de nascimento, ele ocorre pela passagem de hormônios da mãe para o filho, através da placenta. E aí, até esse hormônio ser metabolizado pelo fígado do bebê, então você ainda permanece com esses milhos, geralmente é mais na face, quando é. Doutora Ismaele, muito obrigada pelas informações. Só deixando aí quais são os cuidados, já sigam ela nas redes sociais também, doutora Ismaele, tem um trabalho muito bacana, e aí você já acompanha tudo, se tiver dúvida pode tirar também, né, doutora Ismaele? A agenda está aberta. Está aberta. Mas só a recomendação para quem está em casa agora é ficar de olho. Ficar de olho, se perceber essa elevação, nunca tentar manipular, sempre procurar o dermatologista para ter o diagnóstico correto, porque aí você pode também achar que é um cisto e ser outra coisa, né? Se for um cisto, realmente é uma lesão benigna. E não manipular. O maior cuidado realmente é esse hábito de espremer, porque as mulheres adoram, né? Espremer nos maridos, nos namorados, nos filhos. E isso aí realmente é proibido. Então, fica aí a dica para você. Obrigada, doutora Ismaele. Eu que agradeço. Pois é, olha só. Para que esperar, né? Se a gente pode comprar agora. Isso mesmo, tô falando, olha, da Esquenta Black, lá da Ferreira Costa. São milhares de produtos que você pode aí conferir.